Olá, eu sou Eric Farias e trago para vocês hoje uma apresentação técnica sobre o Maker Mobile. Como vocês devem conhecer, o Maker é uma ferramenta, é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações web e mobile. Essa apresentação nós vamos focar nessa plataforma mobile que o Maker oferece para desenvolvimento de aplicações mobile. Para começar, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos de aplicações prontas. Eu vou utilizar como exemplo o Android, né? Hoje a ferramenta está pronta para compilar para Android, BlackBerry e iOS, tá? Mas eu vou começar mostrando aqui um exemplo Android, porque vou utilizar nesse caso a Google Play, que é a loja de aplicativos da Google. E aqui nós temos alguns aplicativos que foram publicados, né? Alguns desenvolvidos pela Software, que é o caso do Listas Continente. Continente.pt. Esse é um aplicativo que foi desenvolvido pela Software, tá? Por um holding português, né? Que é a Sonai. Tá? Esse é um aplicativo que está em uso em Portugal. Ele funciona basicamente como um carrinho de compras virtual. O usuário final, né, desse aplicativo, ele consegue utilizar o seu dispositivo móvel, né, como se fosse um carrinho de compras. Ele consegue, dentro do supermercado, dentro da rede de supermercados, e montando os produtos, né, que ele espera para aquela compra de forma virtual, e no final ele pode efetuar o pagamento. Esse aplicativo permite também que as compras sejam realizadas fora, né, do supermercado. Então esse holding português, né, essa rede de supermercados de Portugal, ela instalou diversos banners em locais públicos de Portugal, como por exemplo numa estação de metrô. E nessa estação de metrô você pode utilizar o seu dispositivo móvel para focar em um banner e com isso trazer um produto, né, selecionado em promoção, que esteja em destaque naquele banner, e você consegue trazer isso para o seu dispositivo móvel e você consegue, a partir dali, montar a sua compra e fazer aquele pedido. Você também tem a opção de cadastrar o seu endereço, né, nessa rede de mercados, e aí você poderia receber o produto em sua própria residência, né, fazendo a compra, não necessariamente estando no supermercado. Então, esse é um aplicativo que foi desenvolvido pela Software utilizando o Maker Mobile. Aqui algumas imagens do aplicativo. Um outro exemplo é o RotaMed, que é um aplicativo com um objetivo um pouco diferente, né? Ele é basicamente um aplicativo que permite o home care, né, que é o cuidado de pacientes que podem receber o seu tratamento em suas próprias residências. Então, ele é um aplicativo também desenvolvido pela Software, tá? Publicado na Google Play, e os pacientes, né, na verdade os responsáveis por aqueles pacientes, eles se cadastram, né, isso logicamente para os hospitais credenciados, e quando o paciente ele pode receber esse tratamento em casa, ele consegue verificar no aplicativo as medicações que ele deve tomar, em que horário ele deve tomar essas medicações. Há uma forma também do próprio médico acompanhar o andamento daquele paciente, né? Pelo próprio aplicativo ele consegue saber se o paciente está tomando o remédio, em que horário ele tomou aquela medicação, e ele cadastra também a rota de acesso a esse paciente, por caso ocorra alguma emergência, né, em que ele precise se locomover para o hospital. Então, um sistema de home care desenvolvido também com o Maker Mobile pela Software. E um terceiro exemplo é um exemplo da OAB Minas Gerais, OAB-MG. Esse é um aplicativo que não foi desenvolvido pela Software, mas foi também utilizando o Maker Mobile. Um dos nossos clientes que desenvolveu o aplicativo e utiliza, está publicado e está realmente utilizando esse aplicativo móvel, que para você gerenciar. Ele fala que gerenciar os horários, os advogados, né, inclusive os estagiários inscritos nessa OAB de Minas Gerais. É um outro exemplo que vocês podem obter e testar, que foi também desenvolvido, nesse caso desenvolvido por um cliente utilizando o Maker Mobile. Então vamos agora criar o nosso sistema
nosso aplicativo mobile, né, que vamos utilizar como demonstração nessa apresentação. E qual que é a grande vantagem de você desenvolver utilizando o Maker Mobile? É que o desenvolvedor ele não vai precisar desenvolver para uma plataforma específica. Então ele não vai desenvolver para Android, ele não vai desenvolver para iOS ou desenvolver para BlackBerry. Ele vai desenvolver dentro do Maker e no momento de compilação é que ele vai escolher para qual plataforma ele vai compilar. Então a escolha da plataforma ela não é no momento do desenvolvimento, não é quando você está desenvolvendo a aplicação. É quando você vai compilar essa aplicação. Tá? Então você tem essa flexibilidade de escolher qual plataforma compilar a sua aplicação e o processo de desenvolvimento ele é da mesma forma que você faz quando está compilando, quando está utilizando a plataforma web. Então você vai criar os seus formulários, criar seus fluxogramas da mesma forma que você faz com o Maker hoje para a plataforma web. Então eu vou começar criando aqui o nosso projeto. Eu vou escolher aqui a opção Novo Projeto. E primeiro eu vou indicar o banco de dados. Eu vou criar o projeto em um banco. Né? Não necessariamente será esse banco utilizado no aplicativo móvel. No momento da compilação é como é que vai transformar esse banco de dados em um banco embarcado. Nesse caso é o SQLite. Então eu vou começar escolhendo um banco de dados para criar a aplicação. Eu vou criar aqui o Postgres. Né? Escolher o banco Postgres. O local do servidor. Nome do banco. Maker Mobile, um login e uma senha de autenticação do banco de dados. Vou clicar para conectar. O Maker exibe a mensagem dizendo que não encontrou a base Maker Mobile. Eu vou clicar sim para ele criar esse banco de dados. Então vou iniciar um projeto do zero, né, e esse será o nosso aplicativo mobile. Pronto. O banco foi criado, né, e atualizado. Agora eu posso criar um projeto. Vou chamar aqui de Maker Mobile. Categoria uso geral. E aqui tem a escolha do tema ou template para o meu projeto. Esses temas, né, eles foram desenvolvidos pela Software a partir da versão 3 do Maker, tá? Mas eles são focados, são específicos para a plataforma web. Nós temos também os templates para mobile, né? Nós vamos ver isso mais à frente, no momento da exportação da aplicação, né? Da compilação para uma plataforma. Mas esses templates iniciais eles são focados na plataforma web. Então você não pode utilizar esses templates numa aplicação que você pretende compilar para Android, ou para iOS ou BlackBerry, enfim, que seja para uma plataforma ou para um dispositivo móvel. Então eu não vou escolher nenhum template e vou colocar uma descrição desse projeto. Eu vou clicar em OK, ele vai pedir a criação de um arquivo WFRE, que eu vou indicar aqui a pasta que ele vai salvar. Na pasta System, na parte dos sistemas, Maker Mobile será o nome do apontador, desse INI da minha aplicação. Então eu vou salvar. Ele automaticamente chama a tela de login do projeto e também cria automaticamente um usuário chamado master senha 1, da mesma forma que ele faz que se fosse uma plataforma web. Nesse momento ele está importando a API de funções do Maker, certo? Essas funções que eu vou utilizar para criar minhas regras de negócio, mesmo quando eu estou trabalhando com a plataforma mobile. E por que eu não pude importar, né, o template também para o projeto? Porque o template inicial ele utiliza algumas funções que são específicas da camada web, né? Algumas funções elas são de fato incompatíveis com o mobile devido à própria estrutura do dispositivo móvel. Então esses templates utilizam funções que são específicas e por isso que eu não posso utilizar no mobile. Existem os templates para os aplicativos móveis, tá? Por isso que eu não importei, por isso não tenho nenhum formulário, nenhum fluxo no meu sistema, né? Não foi importado nenhum objeto, apenas a API de funções que foi trazida para o meu projeto para que eu possa criar minhas regras de negócio, criar as minhas lógicas de acordo com o meu negócio, tá? Aqui na parte superior nós temos o menu mobile, que é muito importante para quem for trabalhar, né, com mobile, porque eu preciso autenticar, né, através desse link login
Porque toda a ação que eu for utilizar dentro da plataforma mobile, eu preciso estar autenticado. Então, toda vez que eu for alterar uma senha, que eu for exportar para a plataforma, ou fazer lista de compilações de projetos, eu preciso indicar qual é o meu usuário e senha, e a partir disso eu vou ter acesso a essas funções. Ou seja, eu vou precisar autenticar em um servidor de compilação para que eu possa utilizar de fato a possibilidade de exportar para uma plataforma X ou Y. Tá? Então, vai depender desse login. Quem não tem login ainda, basta se cadastrar, aqui tem a opção de cadastre-se. Eu vou usar um usuário e senha que eu já tenho aqui. Clicando em conectar, eu consegui conectar no menu mobile. Perceba que as outras opções agora estão disponíveis, certo? E também nós temos já a barra superior que foi adicionada, que é a barra de menu do sistema, que posso adicionar itens ou editar o menu atual do meu projeto mobile, que por enquanto está em branco. Agora nós vamos criar um formulário de cadastro de cliente para nossa aplicação. Tá? Eu vou começar criando esse formulário, botão direito, novo formulário, da mesma forma que é feito para a plataforma web. Então, nome do formulário, cliente. E aqui eu vou ter algumas informações para esse cadastro de cliente. Primeiro, nome do cliente. Depois, uma data de nascimento. E vou preencher também a propriedade de conteúdo, escolhendo o conteúdo data. E uma outra caixa de texto que vai ser o CPF desse cliente. Vou botar aqui ao lado, descrição CPF, e agora vou preencher a propriedade tipo, escolhendo o tipo CPF. Ok. E para finalizar aqui, vou colocar também um componente chamado estado, que por enquanto será um texto aberto mesmo aqui, um texto livre, mas nós vamos preencher isso através de uma sincronização, uma chamada web service, por exemplo. Então, esses são os campos aqui do nosso formulário de clientes, nosso cadastro de clientes. Agora, eu vou pressionar Ctrl S para salvar esse formulário. O Maker vai sugerir a criação de uma tabela chamada MMO cliente, com os campos aí de nome, data de nascimento, CPF e estado. Eu vou colocar como obrigatórios, além do que já está marcado, data de nascimento e também o CPF. E vou clicar para executar, para ele criar essa tabela no banco de dados. Então, o Maker vai criar a tabela no banco. E a partir disso, já poderei dar manutenção nessa tabela. Já vou poder inserir, alterar ou excluir registros na tabela. Mesmo não criando nenhum tipo de rotina de CRUD, nenhuma inserção, alteração, exclusão de registro. Tudo isso já está pronto para o meu formulário através de uma barra de navegação, que é uma propriedade que vem com default sim, por padrão ela já vem setada como sim para o formulário, que é a propriedade de navegação, e que vai permitir fazer essas rotinas de inserção, alteração e exclusão de registros. Então, para testar isso, nós vamos aqui abrir agora o nosso preview, vamos dar um preview nesse formulário e poder cadastrar um novo cliente. Clicando com o botão direito aqui em edição visualizar, eu vou ter acesso ao preview desse nosso formulário. Percebam, esse é o preview do nosso formulário cliente, tá? Ele tem aqui os componentes que eu acabei de criar, nome, data de nascimento, CPF e estado, e tem uma barra de navegação na parte superior que eu não precisei criar, é a barra de navegação que já implementa aquele CRUD padrão de inserção, alteração e exclusão de registros. Então eu vou clicar no botão incluir e vou poder cadastrar um novo cliente, vou chamar de Eric Farias, colocar aqui uma data de nascimento, um CPF e um estado. Vou clicar para gravar e eu já salvei no banco, na tabela MMO cliente, eu salvei o cliente Eric Farias. Tanto que se eu fechar aqui o preview e voltar a carregar, perceba que ele já vai carregar esse primeiro usuário, esse primeiro cliente que foi cadastrado, que é o cliente Eric Farias. Então essa rotina de CRUD que já está funcionando, ela também vai ser levada para o mobile, Então já no aplicativo móvel eu já vou ter essa possibilidade de incluir, alterar, excluir registros. Isso eu não preciso me preocupar em criar esse CRUD padrão para os formulários, eu já vou ter isso como propriedade. Então agora
nós vamos colocar esse formulário no menu do sistema e a partir disso nós vamos poder exportar, né, e testar como ficaria nosso aplicativo móvel com esse nosso formulário de cadastro de cliente. Bom, para montar o menu, nós vamos clicar aqui no botão do cadeado. Vamos poder clicar com o botão direito para adicionar o menu. Eu vou chamar esse menu de cadastros. Ok. Dentro de cadastros, eu posso colocar o formulário cliente. Então, aqui está aqui nosso formulário cliente. Eu vou arrastar e colocar dentro do submenu cadastros. Agora, vou clicar para salvar. Pronto. Agora já temos o menu com cadastros e cliente dentro de cadastros. Agora eu vou acessar o nosso menu mobile e vou na opção exportar para plataforma. E aqui, na tela de exportação de projeto, nós vamos poder selecionar o formato de exportação para a nossa aplicação. Primeiro, o nome da aplicação. Ele pega automaticamente aqui o nome do sistema. Então, eu tenho um sistema chamado Maker Mobile, ele trouxe como nome o Maker Mobile, e a partir disso também ele trouxe uma versão. À medida que você vai compilando, gerando versões, ele vai incrementando esse valor, tá? E você pode, esse texto, logicamente ele é editável, você pode colocar, por exemplo, só Maker Mobile. Aqui nós temos os skins, né? Que seriam aqueles temas, que eu falei que nós temos temas também prontos para mobile, que seriam esses temas aqui, o Black Piano, Gradiente, Green Aqua, Blood. Eu vou escolher aqui o Red. Aqui nós temos também o modo de apresentação, que pode ser ajustado a apenas a largura, ajustado a largura e altura, travar na vertical ou travar na horizontal. Eu vou escolher, vou deixar no padrão aqui, que é o ajustar largura e altura dos formulários. O modelo é o Maker Mobile. Aqui em exportar tabelas, nós podemos verificar as tabelas que serão exportadas para esse aplicativo, tá? Então, nós temos inicialmente só a tabela MMO cliente, né? Então está marcado aqui para selecionar a estrutura e eu posso marcar também para exportar os dados dessa tabela. Ou seja, aquele primeiro cliente que a gente já cadastrou, que é o cliente Eric Farias, ele já vai estar na estrutura quando for aberto no simulador ou quando eu gerar um APK, por exemplo, desse aplicativo. Então já vai ter um primeiro cadastro, um primeiro item na tabela MMO cliente, que é o cliente Eric Farias. Aqui embaixo nós temos a URL do servidor de sincronização, né, que é uma possibilidade de você utilizar um aplicativo feito pela Softwell para sincronizar as informações. Por que isso é uma possibilidade e você pode querer realmente utilizar isso? Como eu falei antes, quando nós criamos o projeto, nós escolhemos um banco de dados, que foi o Postgres, mas quando a gente for fazer essa compilação, né, agora tanto para o simulador como para Android ou iOS, ele vai transformar isso em um banco embarcado. Por exemplo, no caso do Android será utilizado o banco SQLite. Tá? Então, nessa compilação, né, cada APK, ou seja, cada instalação em um dispositivo móvel vai ter uma base distinta. Então, todo dispositivo que você instalar aquele aplicativo que você gerou vai ter uma base única, que é a base daquele dispositivo. Ele não conecta de forma direta ao servidor, né, ou não conecta de forma direta ao meu banco Postgres que eu tenho aqui na máquina. Ele conecta na base embarcada. Então, muito provavelmente, você vai precisar fazer alguma rotina de sincronização. Você espelhar as informações que estão em cada dispositivo de forma que elas estejam unificadas. Então, isso geralmente se faz através de uma rotina de sincronização. Logicamente que você tem possibilidades de fazer isso, por exemplo, através de um serviço web, né, uma atualização via web service, é possível também, sem problemas, mas a Softwell criou um aplicativo para facilitar essa sincronização, que é o Maker Mobile Manager, tá? E você pode informar a URL desse aplicativo no momento da compilação e aí o seu aplicativo já vai estar pronto para fazer essa sincronização. O que é esse Maker Mobile Manager? Eu vou abrir aqui o manual do Maker Mobile, que é mobile.softwell.com.br/manual. E aqui nós temos o sincronizador, informando como é que funciona esse sincronizador. Eu gosto muito de utilizar essa imagem aqui para explicar o que é esse sincronizador. Então, aqui é exemplificado basicamente as camadas. Nós temos a primeira camada, que é o servidor de aplicação, ou seja, o seu servidor retaguarda, onde está o seu banco base, né, o banco original da aplicação, por exemplo. Nós temos também do outro lado os aplicativos móveis, os dispositivos móveis, né, os bancos embarcados em cada um dos dispositivos. E entre essas duas camadas nós temos
Mobile Manager, tá? Que seria essa aplicação que vai intermediar a sincronização entre dispositivo e servidor retaguarda. Então, como é que ele funciona? Tudo isso que está dentro desse quadrado que foi criado aqui com essas linhas mais tracejadas, tudo isso que está aqui dentro, né, toda essa sincronização vai acontecer de forma automática. Então, toda vez que for necessário levar uma informação nova do Maker Mobile Manager para o dispositivo, isso vai ser feito pelo próprio Mobile Manager. Toda vez que for necessário trazer algo novo do dispositivo para o Mobile Manager, vai ser feito também de forma automática. O que o usuário, o desenvolvedor, de fato, na verdade, vai precisar criar? As rotinas de atualização e sincronização com retaguarda. Tá? Isso o Mobile Manager não tem como saber qual é o servidor, onde está o servidor, enfim, você vai ter que criar as rotinas para atualizar o Manager, tá? Indicando que isso é um item novo e buscar o que tem novo no Manager, trazer e replicar isso no seu retaguarda. Então essa aplicação ela vai intermediar esse processo. Lembrando que o processo de sincronização ele vai ocorrer também por aplicativo. Então o usuário final no dispositivo vai precisar iniciar a rotina de sincronização. Isso não é feito automático, toda vez que alguém cria um item novo, tudo isso sincroniza. Não. O usuário no dispositivo vai selecionar a opção de sincronizar, e aí ele vai sincronizar trazendo o que é novo e levando também o que você cadastrou novo na base embarcada para o Mobile Manager, e a regra que você vai criar, você desenvolvedor, né, vai criar nesse servidor retaguarda, vai obter do Manager e atualizar e replicar isso no seu servidor de aplicação, certo? Então basicamente é assim que funciona o Maker Mobile Manager. Existem outras formas de fazer a sincronização, como eu falei, a questão do Web Service, por exemplo, que você poderia fazer de forma direta. Você poderia fazer de uma forma que o dispositivo ele chama de forma direta o servidor retaguarda através de uma chamada de Web Service. Também é possível, tá? Esse Maker Mobile Manager, ele, na verdade, é só um intermediador, é algo para facilitar a sincronização entre dispositivo e servidor retaguarda. E se você for utilizar isso, essa aplicação, você vai publicar esse projeto em um servidor e a URL de chamada desse aplicativo você vai indicar aqui no Maker na hora de indicar a URL do servidor de sincronização. Então ele já vai criar o aplicativo já pronto para sincronizar com essa URL de sincronização. Aqui nós temos as anotações da versão que você pode escrever, o número da versão que será gerada para esse aplicativo e também as possibilidades de plataforma, né? Plataformas disponíveis, Android, BlackBerry, iOS ou simulador. Perceba que nessa área de exportação nós temos aqui em cima o usuário logado, a data de validade e a quantidade de créditos. Né? Nesse caso, eu estou utilizando um usuário que é créditos limitados, mas todo usuário vai ter sua quantidade de créditos disponível. Toda vez que você fizer uma compilação para uma plataforma, ou seja, escolher entre Android, BlackBerry ou iOS, você vai consumir um crédito. Tá? Porém, o simulador ele é 100% gratuito. Sempre que você for exportar, não importa quantas vezes no dia você precisar fazer isso, você vai exportar de forma gratuita para o simulador. Então, o ideal é que você vá testando sua aplicação no simulador e quando ela de fato estiver pronta, você utiliza a exportação, você consuma um crédito para exportar para uma plataforma. Então, eu vou escolher o simulador e clicando aqui em exportar, ele vai fazer a exportação dessa minha aplicação, que conta por enquanto só com um formulário, que é o formulário cliente. Ele começou a exportação, já chamou a tela de lista de projetos em compilação. Aqui a gente vê os projetos recentes compilados. Inclusive, vemos também o status atual, que está iniciando a compilação. É o projeto que eu acabei de exportar, que é o projeto Maker Mobile. Agora ele pulou para criando mapas de formulários. Pronto, o projeto foi gerado com sucesso. Agora eu posso abrir o simulador. Essa opção só fica disponível quando você escolher a plataforma simulador, tá? Então eu vou clicar aqui para abrir o simulador. Ele vai abrir um simulador de um dispositivo móvel. E lá nós vamos poder testar a nossa aplicação atualmente, que consta com o menu cadastro, dentro dele um formulário cliente e um formulário cliente que tem um cadastro contendo nome, data de nascimento, CPF e estado daquele cliente. Pronto, abriu aqui o nosso simulador.
O nome da aplicação está aqui, ó, Maker Mobile, está utilizando o skin Head que eu escolhi para o projeto. E aqui nós temos o menu da aplicação. Temos o menu Cadastros, clicando nele nós temos os itens desse submenu, que por enquanto é apenas o item cliente. Eu vou clicar no formulário cliente, ele abre trazendo já uma primeira informação cadastrada, que é o cliente Eric Farias, né? Essa informação eu cadastrei lá pelo preview do formulário, né? Então ele carregou da tabela. Mas eu posso criar um novo, clicar em mais aqui e que eu posso cadastrar um novo cliente. Por exemplo, eu vou criar um cliente Rogério. Aqui eu escolho a data de nascimento, um CPF e um estado. Ficou muito junto aqui data de nascimento com o CPF, mas eu já vou ajustar. Bahia. Salvar aqui, já cadastrei um novo cliente, Rogério. Eu vou sair aqui, fechar. Vamos voltar aqui agora no nosso formulário cliente, ó, só para não ficar muito desalinhado. Vamos ajustar aqui. Agora eu vou salvar aqui e vou compilar mais uma vez. Simulador, exportar. Pronto, o projeto foi gerado com sucesso. Eu vou abrir mais uma vez o simulador. Aqui o sistema, cadastros, cliente, novo. Agora sim, data de nascimento, CPF, certo? Mas muito melhor ajustado. Agora, eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês acessarem, né, esse banco embarcado. Às vezes você quer verificar os registros, verificar a estrutura, ou fazer alguma alteração diretamente no registro, mesmo que ele seja um banco embarcado. Você consegue testar isso mesmo sendo no simulador, né? Ele utiliza um banco, você consegue abrir esse banco através de algum plugin do próprio SQLite, por exemplo. Então, para mostrar isso, eu vou fechar aqui o nosso Maker Mobile, o nosso simulador. Fechar aqui também. Exportação. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou minimizar aqui esse formulário. Vou abrir aqui o nosso Mozilla Firefox, porque eu vou utilizar um plugin do Firefox, que é o plugin do SQLite. Vou aqui no Mozilla, vou abrir aqui os aplicativos. Eu tenho aqui o SQLite Manager, que é o plugin, né, do próprio Firefox para abertura, para você conseguir conectar em bases do SQLite. Para encontrar aonde é que o simulador está salvando, né, essa base de dados, nós podemos fazer da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui na lista de projetos em compilação. Nossos projetos já compilados, né? Está aqui nosso último projeto gerado com sucesso.
Eu vou abrir aqui o simulador. E aqui, ó, nós temos um acesso, né? Podemos mudar a estrutura desse simulador, né? Skin Tablet, nós temos o Skin Touch, é o que estava antes, Touch ou Type, que é o BlackBerry, né? Então depende da skin de cada que você queira testar o seu aplicativo móvel. E aqui nós temos a possibilidade para abrir a pasta de logs, onde ele vai a pasta utilizada pelo Mobile Simulator, que é essa pasta aqui. E aqui em Database nós temos as bases de cada um dos projetos que a gente tem, né? Dos projetos que foram utilizados pelo simulador. E aqui nós temos o MMO, que é o banco que a gente criou, né? A gente criou com essa sigla o projeto, tá? Então ele utilizou a sigla do projeto para criar o nome do banco de dados aqui no simulador. E para abrir isso aqui com SQLite, eu vou renomear, colocando aqui a extensão SQLite. .SQLite. Na verdade, eu não vou conseguir renomear porque o simulador está vinculado àquele banco. Agora sim, .SQLite. E aqui no Mozilla Firefox, através do plugin SQLite Manager, eu posso conectar a um banco de dados. Ele já focou aqui na base do Mobile Simulator, né, na pasta. Eu vou abrir o banco MMO SQLite. E aqui nós temos duas tabelas. Uma tabela de configuração do Maker Mobile e nossa tabela de clientes, né? Com cadastro de dois clientes, Rogério e Eric Farias. Então aqui as informações do cadastro desse cliente. Caso você queira utilizar e verificar os dados, pode verificar aqui o CPF de cada um deles, o estado que foi salvo, né? Então a data também. Então tudo isso é salvo aqui no próprio na base embarcada, e eu consigo acessar essa base embarcada através desse plugin, o SQLite Manager. Agora eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de comunicação através de web service, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma aplicação, um novo sistema aqui, para servir como um sistema de retaguarda, né? A gente vai ter um cadastro, por exemplo, de estados nesse sistema retaguarda e vou criar também um serviço web, disponibilizar um serviço web nesse sistema. Lá no dispositivo móvel, nós vamos criar uma rotina, um fluxograma, para consumir essa informação, consultar esse cadastro de estado através dessa chamada de web service, e com retorno disso nós vamos preencher no componente, né, estado lá no nosso cadastro de cliente. Ok? Então aqui no Maker, eu vou fechar aqui nossa sincronização, né? Eu vou criar um novo projeto. Vou criar agora no SQL Server, só para demonstrar também que pode ser, não precisa ter em relação à base, né? Localhost. Eu vou chamar de retaguarda. Então, banco de dados inexistente, retaguarda. Eu vou clicar assim para ele criar o banco de dados retaguarda. Aqui nós temos o nome do projeto. Eu vou chamar de retaguarda. RET, que é a sigla. Categoria deixando uso geral. Aqui eu posso escolher um template, né, porque esse sistema ele poderá ser um sistema web, né? Então eu vou deixar o template blue. Aqui com a descrição. Pronto, ok. Salvar também o WFRE do projeto. Dentro da pasta Systems, a lista de sistemas do Maker 3.8. Mais uma vez, o usuário Master 1, que é o usuário automático criado para o projeto. Pronto, agora ele está importando o template Blue que eu escolhi. E depois ele vai começar a importar a API de funções do projeto. Agora ele está importando a API de funções. Como eu falei para vocês, o que eu vou fazer agora é criar um cadastro simples de estado, tá? Vou preencher com algumas informações e depois eu vou criar um serviço web, disponibilizar um serviço nesse sistema retaguarda para que eu possa consumir através do nosso dispositivo móvel.
criado o projeto. Bom, para ter a informação do estado, eu vou criar um formulário aqui. Um formulário simples de estado. Basicamente vai ter só o nome do estado. Então eu criei um formulário chamado estado, com uma caixa de texto aqui, para representar o nome do estado e o código, né? Nome e código do estado, logicamente. O código Maker já vai sugerir, então eu vou criar só o nome, chamar aqui de estado. Ctrl S para salvar, ele vai sugerir a criação de uma tabela, então ele já sugere sempre colocando uma chave, né, o ID e o nome do estado. Eu vou executar, ele vai criar essa estrutura no banco de dados. Pronto, criada a estrutura. Agora, eu vou abrir mais uma vez o Preview. Botão direito, edição, visualizar, para ele chamar o preview. Está aqui o preview do nosso formulário. Nós temos também a barra de navegação, que eu vou utilizar para incluir o novo estado. Vou criar um estado aqui, Bahia. Gravar mais para inserir um próximo, né? Gravar auto e começar a inserção de um próximo registro. Espírito Santo. Então, cadastrei 2 estados aqui, Bahia e Espírito Santo. Vou fechar. Vou fechar também aqui esse formulário. E agora nós vamos criar uma rotina, né, um fluxograma, que será o nosso serviço web, será a parte servidor do serviço web. Então eu vou criar um novo fluxograma. Esse fluxograma ele vai receber um parâmetro de entrada, que é o código da cidade que o usuário, né, ou a rotina que chamou aquele serviço quer obter. Então eu vou passar um código de uma cidade e o retaguarda vai me retornar o nome desse estado, na verdade, não cidade, né? O cadastro é de estado. Então eu passo o código de um estado e o retaguarda me retorna com o nome daquele estado. Então eu vou receber como parâmetro aqui, ó, um parâmetro chamado estado, do tipo inteiro. A partir desse parâmetro eu vou consultar essa informação do banco para saber se existe, né, um estado com esse código de fato. Então eu vou criar um processamento para consultar estado na base de dados. Após consultar, se houver registro, eu tenho que dar um tipo de retorno, né? Nulo, na verdade o nome do estado. Se não tiver, eu tenho que dar um retorno nulo, por exemplo. Então eu vou utilizar uma decisão para verificar se existe retorno nessa consulta. Então eu vou utilizar aqui, ó, eu vou verificar se existem registros. Existem registros na consulta? Se a resposta for sim, então para o lado sim da decisão, eu vou retornar o nome daquele estado. Se não, eu vou retornar a palavra null, por exemplo, tá? Então eu montei aqui a estrutura do meu fluxograma. Agora eu vou aplicar de fato as funções. Consultar estado na base de dados. Duplo clique, vou abrir aqui esse objeto. Vou utilizar a função abrir consulta. Informando no primeiro parâmetro o select que eu quero executar no banco de dados, né, através do wizard SQL do Maker, que é o assistente SQL de criação de consulta. Eu vou vincular aqui a nossa tabela estado, que é a única tabela do sistema, tá? E vou marcar os campos código e nome, e na verdade ID e estado, né? Eu quero exibir o estado, mas de acordo com o ID. Então vou criar um critério, né, um filtro aqui, ó, igual estado. E o valor desse critério, eu vou aqui em parâmetros, vou determinar que o valor desse critério vai ser o parâmetro de entrada do fluxo, que vai ser passado como parâmetro para o serviço web, né? Então aqui eu vou indicar como parâmetro de entrada o nosso parâmetro estado, com o valor do critério para a consulta. Então assim eu vou retornar o nome, né? Vou até desmarcar aqui, ó. Eu vou retornar apenas o nome daquele estado que foi passado como parâmetro para o web service. Bom, o segundo parâmetro é opcional, é a conexão com o banco de dados. Tá? Ela é opcional, se eu passar nulo, a função assume que eu estou buscando da base principal do projeto retaguarda, né, que é o banco que eu acabei de criar no SQL Server. E vou armazenar isso em uma variável tabela, para poder usar as funções de tabela. Se existem registro, a função para pegar um campo da tabela e tudo mais. Então, vou criar uma variável chamada tabela, do tipo tabela. Tá? Salvar aqui.
e vou atribuir como retorno nessa variável tabela. Então, eu consulto no banco de dados, né, um estado que esteja de acordo com o código que foi passado como parâmetro e armazeno o resultado na variável tabela. Mesmo que seja nulo, eu armazeno na variável tabela. Agora eu vou verificar se existem registros. Então, vou aplicar aqui a função existem registros, indicando nossa variável tabela. Ok, se a resposta for sim, eu vou retornar o nome do hospital, que está na variável tabela. Então, aqui no objeto fim, eu vou escolher o tipo de retorno do meu fluxo, que será o do tipo letra, já que é o nome do estado, e aqui o valor do retorno, que eu posso montar uma expressão para ser esse retorno. E a expressão vai ser a função campo, que eu pego um campo de uma consulta, né, que foi armazenado em uma variável tabela. Tá? Então, ele espera dois parâmetros, que é a variável tabela, que eu vou indicar aqui, nossa variável tabela, e o campo que eu quero obter dessa tabela, que eu vou trazer nosso único campo retornado por essa tabela, que é o campo estado, que é o nome do estado. Então, quando a resposta for sim, o que ele vai retornar é o nome do estado. Quando a resposta for não, ou seja, não existem registros, aí eu vou retornar a palavra null, por exemplo. Então, eu vou indicar aqui, ó, o tipo de retorno tem que ser o mesmo, né? Não posso modificar, se eu mudar aqui, ele modifica no outro também. Posso ter vários fins no fluxo, mas porém o tipo é sempre o mesmo. E o valor de retorno, eu vou escolher aqui, vai ser uma constante null, por exemplo, indicando que não encontrou aquele estado. Ok. Ctrl S para salvar o fluxo. Eu vou chamar esse fluxo de getEstado. Na camada servidor. Tá? O nome que eu coloquei aqui é o nome que eu só acho adequado para, já que é um serviço web, ficar mais parametrizado, né? Mais no padrão do serviço web. Então, getEstado, destino servidor, salvar. Pronto, criei um fluxo chamado getEstado na camada servidor. Agora eu vou fechar esse editor de fluxograma e aqui na listagem de fluxos do sistema, ó, já tem aqui o fluxo getEstado. Eu vou clicar com o botão direito sobre esse fluxo e vou marcar a opção publicar como web service. E a partir daí, nosso fluxo já vai estar disponível como serviço web. Então, vou marcar como web service. Tá? Preciso salvar o sistema, né? Porque ele apareceu como modificado. Então, salvei o projeto. As modificações que eu fiz no gerenciador de objetos, elas são aplicadas quando você salva o projeto. E para que isso persista, né, e seja de fato acessível, basta eu reiniciar então aqui nosso projeto. Eu vou reiniciar o WebRAM clicando aqui na lista de serviços e escolhendo a opção reiniciar. Então, vou reiniciar o nosso WebRAM, iniciar o servidor de aplicação. Agora aqui no browser, 127.0.0.1, endereço local do nosso WebRAM. Eu vou acessar o sistema só para a gente ver o sistema sendo acessado aqui, que é o projeto Retaguarda. Está aqui ele. Eu vou clicar para acessar. Pronto. E aqui agora na URL eu posso mudar esse final da URL de conexão com o projeto, chamando Web Services, né, que é o link para você visualizar quais são os Web Services disponíveis nesse contexto. Então, eu estou chamando endereço do WebRAM / Web Services. Clicando aqui, ó, nós vamos ter para alguns serviços, né, dos sistemas, alguns sistemas que estão rodando, que estão carregados nesse contexto atual que é o WebRAM. E eu tenho aqui ó, os serviços de retaguarda, que é o nosso sistema, temos o nosso método getEstado. Eu vou clicar aqui no botão mais para ele abrir o WSDL do projeto, e esse é o WSDL de conexão do meu sistema, do meu serviço web, melhor dizendo. Então vamos lá, aqui eu tenho todas as informações de conexão, por exemplo, a porta é RET Services, é o nome da porta. Os métodos de conexão, que é Operation, nós temos aqui ó, Operation getEstado. Parâmetro, aqui, Operation getEstado, parâmetro, estado, que é o código do estado. Então, com essas informações, eu já consigo conectar e chamar esse serviço web, tanto por um aplicativo de
de web service, né? Por exemplo, o SOAP-UI, ou como, por exemplo, chamando via função mesmo, maker. Né? Temos o lado servidor, que é transformar um fluxo em serviço web, temos também o lado cliente, que é você chamar um serviço web. E vamos fazer isso agora diretamente no nosso aplicativo mobile. Então, vou voltar aqui no Maker, vou fechar o projeto atual, que é o projeto Retaguarda, e voltar para o Maker Mobile. Master 1. Vou logar aqui no menu mobile. Pronto, agora eu vou abrir nosso formulário cliente e vou criar um botão aqui, ó. E nesse botão eu vou fazer a chamada àquele serviço web. A descrição vai ser chamar assim, web service. Só para indicar a gente de qualquer chamada. Salvar aqui esse formulário. E agora vamos criar no evento, ao clicar desse botão, vamos criar um fluxo que vai chamar esse serviço web. Vou criar aqui um objeto de processamento, que vai ter o objetivo de chamar esse serviço web. Chamar serviço web. Depois eu vou obter esse retorno e salvar, por exemplo, em uma variável. E depois eu vou exibir esse retorno no componente estado. Então, vou botar aqui exibir estado. Então, basicamente, nosso fluxo vai fazer isso daqui. Vamos montar, então, agora as funções. Primeiro, chamar serviço web. Eu vou usar aqui a função chamar serviço web para dispositivos móveis. Tá? Ela espera 5 parâmetros. A URL do web service, a porta, o nome do método de conexão, a lista contendo o nome dos parâmetros esperados por esse serviço web e a lista contendo os valores para cada um dos parâmetros. Duplo clique na função chamar serviço web para dispositivos móveis. O primeiro parâmetro é justamente a URL de conexão com o serviço web. Se a gente for olhar aqui, ó, SWSDL. Só com um porém. O simulador ele é como se fosse uma máquina virtual emulando um dispositivo móvel. Então, é uma comunicação de uma máquina diferente. Então, eu não posso chamar com IP local, né, que é IP 127, que ele não vai encontrar esse serviço web. Tá? Eu tenho que indicar o IP da máquina, IP de conexão com a máquina. Vou descobrir esse IP aqui. É o final 87. E vou colocar essa URL mudando apenas o IP. Então, aqui no nosso maker, ó, eu vou indicar como primeiro parâmetro a URL que eu copiei lá, mudando apenas o IP para o IP da minha máquina, ou um endereço de um acesso externo, por exemplo. O 192.168.1.87, a porta de conexão com o Tomcat, nome do contexto e aí o URL do WSDL. Então, primeiro parâmetro preenchido. O segundo é a porta de conexão com o WSDL. Aqui no próprio XML de conexão, a gente pode identificar a porta, que é a tag port type, que no caso é HAT, que é a sigla do meu sistema, services. Então, essa aqui é a porta. Eu vou copiar e vou colar aqui no segundo parâmetro. Muito importante estar atento para não colocar nenhum tipo de espaço no final, nem enter, que é a comparação de string, isso vai gerar erro de comparação, né? Você não vai encontrar essa porta. Depois, o nome do método. O nome do método também está aqui no XML, que é o método getStado. A gente criou lá, que é exatamente o nome do nosso fluxo, vira o nome do método. Então, o segundo parâmetro é getStado. E o quarto parâmetro é a lista contendo o nome dos parâmetros. Mesmo que seja apenas um parâmetro, é uma lista que ele aguarda. Então, eu vou utilizar a função criar lista a partir dos elementos e vou criar uma lista só com uma posição. E o nome, se a gente olhar aqui no próprio WSDL, o nome do parâmetro que ele guarda é estado.
Vou indicar aqui estado. E aqui no último parâmetro é a lista contendo os valores. Também vou utilizar a mesma função criar lista a partir do elemento e eu vou informar o valor. Eu vou indicar o código de estado 2, né, que é o segundo estado cadastrado lá na base, né, eu cadastrei o primeiro como Bahia, o segundo Espírito Santo. Então, o segundo estado que eu quero que ele retorne para essa função. Isso aqui poderia ser parametrizado, você poderia obter algum tipo de lógica, mas enfim, vou colocar aqui só como um teste mesmo, obtendo sempre o código 2. Agora eu vou criar uma variável para receber esse retorno. Então, vou criar uma variável aqui, do tipo letras, chamada estado. E vou armazenar o resultado na nossa variável estado. Então, faço a chamada do serviço web, passando os parâmetros e o retorno eu guardo na variável estado. Agora eu consigo exibir esse estado no componente. E para isso eu vou utilizar a função alterar valor do componente, que aguarda 3 parâmetros, o formulário onde está o componente que será alterado e o novo valor do componente. Então, alterar o valor do componente, indicando o formulário, o único formulário que temos, que é o formulário cliente. Segundo parâmetro, o componente, que é o componente estado, que é uma caixa de texto, né? E o novo valor vai ser justamente nossa variável estado, que é o conteúdo que foi retornado pelo serviço web. Vou dar OK aqui. E agora é salvar o fluxo, Ctrl S. Eu vou chamar de serviço web, na camada servidor. Pronto, salvei o fluxo. Agora eu vou fechar. O fluxo já está vinculado ao evento ao clicar do botão. Agora basta eu salvar esse nosso formulário cliente e vamos fazer o teste exportando para a plataforma, para o simulador. Vou voltar aqui no exportar para a plataforma. Está aqui o nosso formato de exportação. Eu vou pagar aqui a versão, eu quero que saia só com o nome Maker Mobile. Simulador apenas, exportar. Pronto. O projeto já foi gerado, projeto gerado com sucesso, gerou em 2 segundos. Eu vou então aqui abrir o simulador. Deu um tempinho para habilitar aqui o botão. Pronto, abri o simulador. Vamos lá. Cadastros, cliente. Eu vou cadastrar um novo cliente, tá? Nós temos aqui o nome, data, CPF e o estado. Eu vou colocar o nome. Uma data de nascimento. Vou deixar sugerido aqui. Um CPF. E aqui o estado, né? Em vez de digitar o estado, eu vou clicar no botão Web Service. Ele consumiu o serviço web e trouxe Espírito Santo, que é o código de número 2 lá do nosso servidor retaguarda. E aqui agora eu posso salvar essa informação. Então temos aqui, ó, cadastrado Alex Lima com estado Espírito Santo. Ok? Com isso nós vimos aí a possibilidade de chamada de Web Service SOAP, né, no padrão SOAP. E você também poderia fazer chamada REST, né, fazendo a chamada do POST e GET através das funções postar dados ou da função obter conteúdo da URL. Essas funções elas fazem o POST e o GET. Você poderia fazer dessa forma a chamada REST, né? Logicamente, ainda não temos contemplado todas as possibilidades de chamada REST, né? Não é só POST e GET, mas você já consegue, passando a URL, você já consegue fazer um POST e GET e fazer essa integração com o serviço REST. Agora eu vou mostrar para vocês uma compilação para a plataforma. Vou fechar aqui a lista, vou voltar aqui para exportar para a plataforma e vou exportar para Android. Deixar a mesma estrutura, só mudei a plataforma, eu vou clicar para exportar e fazer essa compilação para Android. Nesse caso, né, ele iria consumir um crédito, tá? Compilando aqui ó, a plataforma Android. Compilando o projeto.
Projeto gerado com sucesso. Perceba que para a plataforma a gente não tem a opção de abrir o simulador, né? E aqui eu tenho a opção de eu baixar o fonte ou baixar o binário. O binário, nesse caso do Android, vai ser justamente o APK. Vou salvar aqui, ó, vou salvar na área de trabalho. Ele basta justamente o APK, né, que é um instalador do Android. Eu posso levar esse APK para N dispositivos e fazer a instalação do aplicativo Maker Mobile que eu acabei de criar. O fonte, ele traz para a gente as partes, né, a estrutura fonte do aplicativo que foi gerado. Então vou baixar aqui o fonte e aí já para finalizar a gente pode visualizar também a questão do layout da aplicação, tá? Como o Maker Mobile roda em cima de um WebView, né, a estrutura, né, ele é híbrida, rodando em cima de uma classe, né, do container WebView, nós podemos editar os arquivos de CSS, do style.css dessa pasta gerada. Está aqui o arquivo, vou mandar extrair aqui. Vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho. Apresentação Maker Mobile. E aqui nós temos o style html.css, que você pode editar para modificar o layout do seu aplicativo. Tá? Então tem aqui todo o CSS que você pode editar e assim customizar o layout do seu aplicativo. Esse style.html ele é o CSS base, né? Ele é o padrão carregado para as aplicações. E em cima disso também é utilizado o style de cada um dos skins, daqueles skins, o gradiente, o blue, o red. Então, para fazer a customização geral da sua aplicação, você vai editar o style e também o CSS daquele skin que você escolheu para o seu projeto. E aí você pode customizar e deixar o layout da aplicação exatamente como você precisa, né? Depois do fonte gerado, você consegue também abrir isso, por exemplo, até mesmo como editor de texto, como eu abri aqui, que foi o Notepad++, e editar o CSS da sua aplicação. Ok? É isso que eu tinha para mostrar aqui sobre o Maker Mobile por enquanto. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.